A cidade do Rio de Janeiro apresenta diferenciadas unidades territoriais para efeitos de planejamento e de controle do seu desenvolvimento urbano, segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município. Uma das unidades é a AP, Áreas de Planejamento. São 5 as áreas de planejamento. AP1.1 Centro, AP2.1 Zona Sul, AP2.2 Tijuca, AP3.1 Ramos, AP3.2 Meia, AP3.3 Madureira, AP3.4 Inhaúma, AP3.5 Penha, AP3.6 Pavuna, AP3.7 Ilha do Governador, AP4.1 Jacarepaguá, AP4.2 Barra da Tijuca, AP5.1 Bangu, AP5.2 Campo Grande, AP5.3 Santa Cruz, AP5.4 Guaratiba. Áreas estabelecidas pela divisão do território municipal a partir de critérios de compartimentação ambiental, de características histórico-geográficas e de uso e ocupação do solo. O programa Olhar sobre a AP5 busca informar a população quais são as propostas de melhorias para os bairros da Zona Oeste pensadas pelos candidatos ao cargo de vereador na cidade do Rio de Janeiro. A AP5 abrange os seguintes bairros: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Jericinó, Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Militar. Olá, amigos da Web TV Campo Grande RJ, no ar, Olhar sobre a AP5, um programa que tem como objetivo trazer candidatos a vereador do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, com um olhar sobre a nossa AP5, a nossa Zona Oeste do Rio de Janeiro. É fundamental a sua participação, telespectador, aqui com a gente. Então já se inscreve no nosso canal, que é importante. E você também é de casa, que tanto pediu pra gente falar sobre políticas públicas, e nós estamos trazendo aqui para vocês, candidatos a vereadores do Rio de Janeiro, para trazer justamente discutir isso, políticas públicas, temas fundamentais. E é sempre importante lembrar que todos os candidatos que aqui estão presentes vão ter o mesmo tempo de apresentação, que são os 2 minutos iniciais, e 5 minutos para cada tema que for debatido aqui. O primeiro tema vai ser segurança e transporte. O segundo tema, saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais. O terceiro tema, saúde e educação. E o quarto tema, cultura, lazer e meio ambiente. E hoje nós vamos receber o William Seri, candidato William Seri, do PSOL. E o candidato tem 2 minutos para se apresentar ao povo de casa a partir de agora. Obrigado, meu amigo. Fala, pessoal, sou o William Seri, amigos aí da Web TV Campo Grande. Sou o William Seri, sou candidato a vereador, a reeleição a vereador, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, moro em Campo Grande. E a gente tem uma atuação durante esse nosso mandato de 2021 até agora, 2024, focado na cidade maravilhosa, que eu tenho a honra de ser vereador, porém com um olhar a partir da Zona Oeste, né? A gente sabe que a cidade maravilhosa, para quem mora na Zona Oeste, não é uma realidade. Então a gente, desde o primeiro momento que foi para a Câmara de Vereadores, a gente começou a falar que precisamos pensar a cidade a partir de Santa Cruz, a partir da Zona Oeste. Que as políticas públicas, muitas das vezes, historicamente, na cidade do Rio de Janeiro, vêm da Zona Sul e quando chega para cá é alguma coisa ou outra. A gente precisa reverter essa lógica, porque nós precisamos de uma mobilidade, né? Não só pensando nos carros, mas pensando no transporte como ônibus, pensando em ciclovia e até mesmo em VLT e metrô aqui para a Zona Oeste. Nós estamos falando dessa AP5, como é o tema aqui, né, desse programa, basicamente de 40%, quase 50%, né, do território, 48% do território. Então nós precisamos de qualidade de vida, de políticas públicas, e para isso é como eu sempre falo, né, o nosso olhar é da cidade maravilhosa, da cidade do Rio de Janeiro, porém a partir aqui da Zona Oeste, e esse é o que nós queremos, né? Esse é o tema que nós queremos cada vez mais fortalecer e elevar a política pública, né? A política aqui da nossa cidade, mas principalmente aqui na Zona Oeste. E são 10 anos aí, desde 2014, que nós estamos construindo de forma institucional, num coletivo chamado Tudo Numa Coisa Só, que eu tenho a oportunidade de construir a minha vida política, né? E é justamente esse é o caminho de uma forma coletiva, pensando na cidade a partir da Zona Oeste. Obrigado, candidato. E o candidato William Seri
vai ter 5 minutos para poder apresentar propostas e projetos com relação ao tema segurança e transporte. O candidato tem 5 minutos a partir de agora. Bom, segurança. A gente está sendo falado muito hoje aí, né, sobre o tema de segurança, e a gente vê tanto o Eduardo Paes, que é o prefeito, né, que tem a guarda municipal ali na sua base, e ao mesmo tempo sabemos que segurança pública de uma forma real, quem tem que resolver vem da lógica do governador Cláudio Castro, que não tem projeto nenhum de segurança no estado do Rio de Janeiro, por óbvio, aqui na capital também, na cidade do Rio de Janeiro, né? Então não tem um projeto de segurança pública vindo das polícias, tanto penal, polícia civil e polícia militar. E quando se trata de guarda municipal, que pode sim, né, ter ali de alguma forma ser uma possibilidade para ajudar, né? A gente vê que é uma guarda totalmente sucateada. Eu digo isso não porque eu acho. Durante os meus 4 anos de mandato, a gente vem conversando com muitos servidores, né, da guarda municipal, que é uma guarda precarizada. Para você ter noção, durante os últimos 7 anos, a guarda municipal sequer tinha recebido o uniforme da prefeitura. Eu fui em diversas inspetorias da guarda municipal, os guardas sabem disso, tanto homens como mulheres. Nós fomos lá, os seus alojamentos totalmente precários, não tinha ar-condicionado, totalmente tinha barata dentro. Então, a gente fala da guarda municipal, só que é uma guarda que a inspetoria, quando chove, como por exemplo eu fui aqui em Campo Grande ou em Santa Cruz, 2 lugares da nossa querida Zona Oeste, em Bangu também eu fui na inspetoria, quando chove, inunda. É goteira atrás de goteira, infiltrações. Então essa é a condição do guarda hoje, né, na cidade do Rio de Janeiro. E aí fica o Eduardo Paes, fica o prefeito, né, jogando para o Cláudio Castro, que é uma realidade. Acho que a gente tem que deixar isso muito claro aqui. Segurança pública tem que ser um projeto muito mais amplo, não se fala somente, né, de polícia militar, de polícia civil, é muito mais amplo o conceito de segurança pública, mas por origem tem que vir de um projeto do governo estadual e que precariza e que não tem projeto nenhum, né? E ao mesmo tempo, quando se fala de guarda municipal, que sim, pode ajudar de diversas formas, a gente vê uma guarda totalmente precarizada e, por exemplo, são 12 anos basicamente que o último concurso foi feito, então tem 12 anos que ninguém mais entra. E há 12 anos atrás, o concurso que foi feito, tem diversas pessoas concursadas, né, estão esperando serem chamados e até agora não foi chamado. E nós até entramos com uma ação também no Ministério Público, porque acabou agora o prazo e o Eduardo Paes hoje descumpre uma lei de concurso, porque deveria ter botado mais pessoas, mais servidores para dentro da Guarda Municipal, e ele vem precarizando cada dia mais por não chamar esses concursados. Já fizeram todo o processo, só estão esperando serem chamados, e o Eduardo Paes não faz isso. E ao mesmo tempo, então é isso, né? Nós temos uma guarda totalmente precarizada e cada vez mais envelhecida. Bom, e ao mesmo tempo, sobre transporte, né? A gente vive num lugar que lutamos muito para a lógica do BRT, que eu lembro que em 2016, 2017, 2019, foram 3 manifestações que nós fizemos no BRT da Ilha e do Mato Alto. Eu estava participando disso, organizei também, porque o BRT era literalmente uma sucata, né? E aí, como vereador, eu tive a oportunidade de aprovar, e votei a favor disso, de um empréstimo de quase R$1 bilhão para a reestruturação do BRT, e hoje a gente vê que melhorou muito. Só que é uma realidade hoje, nas linhas de ônibus, né? Saindo do BRT que melhorou, e nós aprovamos isso também como vereador, mas as linhas hoje, eu mesmo, por exemplo, peguei há uns 2 meses atrás para ir para o Fundão, eu fiz até um vídeo sobre isso, pegando o 821 que fica no outro lado, né, Vila Nova ali até Campo Grande, depois do 936 para chegar no Fundão, um ônibus totalmente sucateado. A gente está vendo as mudanças climáticas aí, e é o mínimo ter ar-condicionado. O 821 e o 936 não tinha ar-condicionado, num calor que faz o Rio de Janeiro. Então, o transporte do Rio de Janeiro precisa passar por uma revolução. E aí a gente vê hoje que essa máfia dos ônibus há muito tempo, desde o primeiro mandato, né, do prefeito até hoje, domina os ônibus. A gente precisa romper com isso. E a gente, é isso, né? Na semana passada eu mesmo peguei da Cinelândia da Câmara de Vereadores até aqui Campo Grande. Peguei o metrô, fui até Coelho Neto, de Coelho Neto peguei o 771, ou 770, mas eu peguei o 771 para chegar em Campo Grande. Demoramos quase 3 horas para chegar até aqui, e é uma vergonha a estação de Coelho Neto, por exemplo, que é totalmente sucateada, porque quando chove,
O que tem ali são os camelôs que colocam improvisado ali, né, um tapume para as pessoas ficarem caso chova, e é isso, né? Eu acho que o transporte do Rio de Janeiro precisa ter mais linhas de ônibus e ao mesmo tempo reestruturar todas as frotas. Obrigado, candidato. Candidato, nós vamos falar agora sobre saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais. Nós queremos saber também projetos e fiscalização, como tem sido, como vai ser daqui para frente, sobre saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais. E o candidato tem 5 minutos a partir de agora. Boa. Olha, você sabe que saneamento básico, né, tem um estudo feito, e acho que é bem divulgado, que R$1 colocado em saneamento básico é menos R$5 que você deixa de investir na saúde. Eu digo isso porque é isso, né? A lógica do saneamento básico é essencial, é estrutural para qualquer cidade que hoje na Zona Oeste é precarizado. Então, tanto numa lógica de melhora para a saúde, né? Porque é um direito básico que a gente, como carioca, deveria ter há muito tempo. E, ao mesmo tempo, na visão como economista, qual é a formação que eu tenho, hoje a gente vê uma AP5, né, com quase 2 milhões de pessoas, que carece de muito emprego. Se você tiver um projeto realmente, né, de desenvolvimento, pensando no saneamento básico, a quantidade de empregos que isso pode gerar são centenas de milhares de empregos, por justamente compreender que precisa de uma mão de obra para fazer o saneamento básico e, ao mesmo tempo, melhorar a vida das pessoas, né? Porque eu fico vendo, tem um programa do próprio prefeito Eduardo Paz, que é o Bairro Maravilha, que ele coloca para cima e para baixo que faz. Eu acho que é importante ter o Bairro Maravilha. Só que esse Bairro Maravilha, quando vai num bairro que não tem infraestrutura, que aí o Bairro Maravilha coloca um asfalto, uma drenagem, só que essa drenagem, se asfalto e a calçada, ele falta algumas etapas que justamente não tem saneamento básico. Porque o mesmo esgoto da sua casa, que está aí dentro desse projeto do Bairro Maravilha, o mesmo esgoto é o que vai para o mesmo bueiro que vai a água da chuva. E depois vai para um rio, porque não tem saneamento básico, não tem o tratamento do seu esgoto. Isso é um absurdo. E a gente vê os nossos rios aí, que hoje as pessoas olham muito mais como valão do que rio. Mas qualquer valão que você acha que é valão, que é o senso comum, mas a sua origem é um rio, né? Muitas das pessoas que podem me ver aqui agora, há 30, 40 anos atrás, aonde você está vendo um valão, quando as pessoas não tomavam banho em diversos rios. Então, por quê? Não tem saneamento básico. E aí, a gente precisa dessa revolução. E por isso que, quando se trata, né, de Zona Oeste, da AP5, é justamente esse olhar que eu falo. Precisamos pensar a cidade a partir da Zona Oeste. Porque um projeto de saneamento básico, você tem um desenvolvimento na saúde das pessoas, você gera emprego, você revoluciona todo um aspecto de pessoas que hoje pegam certas doenças, porque não tem sequer um saneamento básico. A lógica do saneamento básico também dos rios, você vê a própria Baía de Sepetiba, porque são litros e litros ali que são despejados na Baía de Sepetiba, de esgoto e assim por diante. E olha como é que está a Baía de Sepetiba. Eu tenho certeza que você, há 40 anos atrás, né, pode ser você, ou sua avó, ou sua mãe, ou seu pai, tomava banho na Baía de Sepetiba, que é um lugar maravilhoso e lindo. Não só o saneamento básico, que é a falta dele, né? É um projeto. Que é isso, gente? Uma coisa eu aprendi na política. Se alguma coisa está do jeito que está, é porque alguém planejou para estar daquela forma. Se não tem saneamento básico, é porque há um projeto para não ter saneamento básico. Porque são anos e anos. E ao mesmo tempo você vê que o esgoto todo vai ali basicamente para a Baía de Sepetiba, porque para onde que acaba indo os rios, né? Porque é isso, o rio sempre deságua no mar. Ao mesmo tempo tem um crime ambiental de diversas indústrias ali, que também sério problema para aquela região. Então, assim, a lógica do saneamento básico tem outra questão também, né? Fornecimento de serviços essenciais. E o fornecimento que é o saneamento básico, por óbvio, é um fornecimento de um serviço essencial, mas a gente vê hoje, uma das coisas que eu mais recebo no meu WhatsApp, né, é sobre lugar, por exemplo, como Vila Nova, como uma parte do Rio da Prata, e assim por diante, Mangueiral, pessoas, subbairros, hoje aqui em Campo Grande, por exemplo, ou em Bangu também recebo muito isso, Santa Cruz, que não recebem água potável dentro de casa. Água, gente. E aí a SEDAI agora foi privatizada e você sabe que a sua conta de água aumentou muito, né? Nessa lógica de privatiza que vai melhorar. Melhorou? Diversos lugares que eu sei que tinha água até então,
piorou e agora está muito mais cara. Então, assim, é essa lógica que, infelizmente, o poder público, muitas das vezes, né, se furta. E essa lógica de poder público aí, totalmente, enfim, que não é um olhar que eu tenho para a política, né? Mas aí, se piorou alguma coisa pública, privatiza. E aí privatizou a SEDAI e até agora não melhorou e está muito mais caro. Então, assim, eu sempre tento expor isso, né? Dar transparência, porque mesmo como vereador, felizmente, mas é como é organizado, isso é muito mais papel do executivo, a gente vem cobrando cada vez mais para esse serviço público ser atendido por toda a população. Obrigado, candidato. Nós estamos aqui só mostrando para vocês candidatos a vereador do Rio de Janeiro que estão olhando para a nossa P5, né, que é o foco, né, zona oeste do Rio de Janeiro, do nosso Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então já estamos chegando próximo, né, das eleições. Então, se você ainda não decidiu em quem você vai votar, assista o Olhar sobre a P5, porque eu tenho certeza que aqui nesse programa você vai clarear a sua mente, você vai conseguir escolher com calma e ver todas as propostas de todos os candidatos que por aqui passaram, ok? Seguindo, candidato, com o próximo tema, que é saúde e educação. Nós gostaríamos de saber quais são as suas propostas, como está sendo a fiscalização, né, como você está fazendo isso, como você vai continuar fazendo, com relação à saúde e educação, voltado para a nossa P5. E o candidato tem 5 minutos a partir de agora. Bom, você sabe que nosso mandato, ele construiu um método de fiscalização que nós fomos construindo durante esses 4 anos, né? Nós até lançamos um livro chamado O Rio de Janeiro a partir da Zona Oeste, por justamente pensar a cidade, como eu venho falando, a partir do nosso território. E aí, esse método de fiscalização, nós fizemos basicamente 10 relatórios sobre políticas públicas, basicamente todas elas voltadas para a Zona Oeste, alguma coisa ou outra nós ampliamos para a cidade como um todo. E nós fizemos 2 relatórios sobre educação e 1 relatório sobre a saúde, por justamente compreender que o nosso território, né, é tão desigual que até para a gente ter dados sobre o nosso território é difícil. O próprio poder público não faz isso. Então nós tivemos que fazer um relatório, né, fiscalizando diversos temas, e entre esses 10, nós fizemos 2 de educação e 1 de saúde. E vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro relatório que nós fizemos foi justamente sobre educação, naquele momento pandêmico ali, né? Foi em 2021. E aí nós fizemos esse relatório, foi educação da Zona Oeste, porque era como que a prefeitura estava vendo esse retorno às aulas, e que nós tínhamos preocupação pela infraestrutura de como receber essas crianças e também os professores da comunidade escolar como um todo. E aí nós fizemos um relatório e vimos uma precarização na estrutura dessas escolas, como não ter ar-condicionado, as cozinhas totalmente desiguais uma da outra, de escola para escola. Então, esse primeiro relatório foi muito mais focado na Zona Oeste. No segundo, nós fomos basicamente 142 escolas para o segundo relatório sobre a saúde. O que nós vimos, né? O que nós vimos nesse relatório? Justamente uma educação de qualidade se faz com servidor público bem remunerado, com condições de trabalho. E aí, primeiro, a gente levantou ali que os trabalhadores, por exemplo, como professor, agente de educação, com salários, e uma luta que nós defendemos muito foi sobre o Vale Alimentação, Vale Refeição. Esses profissionais servidores que há 12 anos ganham apenas R$12 de Vale Alimentação e Refeição, nunca teve nenhum reajuste, e que depois de muito trabalho, que nós vimos isso na ponta, indo escola a escola, agora terça-feira passada nós conseguimos colocar uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias para ter o reajuste, a previsão orçamentária para no ano que vem, de 2025, para ter reajuste para todos os servidores. Eu vi isso na prática, ouvindo tanto o guarda municipal também, mas como os educadores. Ao mesmo tempo, sobre educação, passar rápido, né? Já foi 3 minutos eu falando aqui. Sim. Mas enfim, ao mesmo tempo, sobre educação, a gente passou agora pelas Olimpíadas. Nós vimos que 43%, porque nós fizemos uma estatística de tudo que nós relatamos ali, 43% das escolas não tinham uma infraestrutura adequada de quadras. As quadras eram basicamente totalmente precárias.
E a gente fala, em 2016, nós fomos uma cidade olímpica. E aí na cidade olímpica, as quadras eram totalmente, não tinha estrutura para essas crianças. E nós passamos agora para a Olimpíada, a gente viu o que o Brasil fez, mas nós podemos muito mais. Só que é isso, 43% das escolas hoje, a quadra é totalmente inacessível. Então, sendo outras coisas também. E aí esse olhar para a educação é o olhar de qualidade. E nós precisamos cada vez mais investir, né, nas escolas, porque é dali que é o futuro da sociedade. Ao mesmo tempo, nós fomos em mais de 50 tanto clínica como hospitais. Eu fui nos 3 hospitais, tanto no Albert, no Rocha Faria e também no Pedro II, para fiscalizar e cobrar, porque a falta de médicos de grande complexidade nesses 3 hospitais é um absurdo. Eu falo bastante, né? Venho conversando muito com a população aqui da Zona Oeste e digo, a gente passa 30, 35 anos indo para o centro da cidade para trabalhar e depois, quando se aposenta, você não tem nem... Aí automaticamente as complexidades da vida da saúde vão acontecendo e você não tem hospitais, isso nós vimos na prática, no nosso relatório sobre a saúde da Zona Oeste, você não tem médicos de alta complexidade para tratar essas pessoas que durante 30 anos tiveram que ir para o centro e agora, mais uma vez, tem que ir para o centro para pegar, como o Miguel Couto e entre outros hospitais, para se tratar, porque a Zona Oeste sempre carece, né, de políticas públicas mais complexas. Então, eu acho que o nosso relatório está ali, essa fiscalização e também um apontamento por diversos projetos que, se vocês quiserem conhecer, está nas minhas redes sociais, o William Siri. Obrigado, candidato. Já vamos pro último tema. Lógico. Tá? Que bom. Mas poderia ficar muito mais aqui, pô. Nós queremos saber sobre cultura, lazer e meio ambiente voltados para a nossa AP5. Quais são os seus projetos, até projetos de fiscalização também, sobre cultura, lazer e meio ambiente. O candidato tem 5 minutos a partir de agora. 5 minutos para cada tema, né? Porque esses temas aí, se deixar, a gente pode falar por um bom tempo. Ó, a cultura, meu amigo, mais uma vez, né? Eu lembro que em um momento, alguns anos atrás, nós levantamos uns dados para pegar essa AP5, como é o tema aqui, quase 50% da cidade do Rio de Janeiro, e nós fizemos algumas comparações com a Zona Sul e centro da cidade, né, que é a AP2 ali basicamente, e a AP1. Pegando esses 2 lugares, a gente viu que basicamente eles dão 1 milhão e pouco, né, 1 milhão e acho que 500, 600 mil pessoas. Enfim, posso estar errando aqui o número porque é tanta coisa na cabeça agora, mas e aqui na Zona Oeste, e vai um território bem menor, né? E aqui na Zona Oeste, essa AP5, quase 50% do território, mais de 2 milhões de pessoas, não tem 30 equipamentos culturais. Vocês podem contar aí, equipamentos culturais públicos. Na AP1 e AP2 são mais de 220. É uma discrepância que nós vivemos nos equipamentos culturais, que isso retrata muita coisa da cidade do Rio de Janeiro e dessa contradição, dessa desigualdade, principalmente não só para a gente que é jovem, mas para todo mundo que quer chegar ao final de semana ou até mesmo durante a semana, à noite, como essas pessoas que moram na Zona Sul conseguem trabalhar meia hora tá perto da sua casa e consegue pegar um teatro 8 horas da noite, 9 horas da noite. Aqui é muito difícil, porque primeiro que a oferta dos equipamentos culturais é baixa demais. A gente vê, por exemplo, aqui a própria Mona Cultural, né, que agora deixou de ter essa parceria depois de 28 anos com o município e agora está voltando à sua origem, efetivamente, que é o Teatro Elza Osborne. Que bom que aconteceu isso, que é desde a década de 50, totalmente sucateado. E agora está num processo que nós, depois de muita articulação com a Universidade Rural, com emenda parlamentar, que a gente como político tem que fazer, que eu consegui emendas parlamentares a partir de um projeto de extensão da Universidade Rural, junto com o Teatro Elza Osborne, agora vai começar um processo de reestruturação total. Mas quanto tempo isso demorou? E olha que a Mona Cultural, com o seu Ives Perini, foi o que construiu o conceito de Mona Cultural que tem em vários lugares da cidade do Rio de Janeiro hoje. E assim, é um canhão de cultura, só que é isso. O que na Zona Oeste se estrutura para desenvolver a nossa população, o nosso território,
Parece que o poder público faz com que isso não pode acontecer. E é óbvio, porque essas coisas, principalmente a cultura, são lugares que a gente desenvolve a nossa consciência, que a gente começa a ter o senso crítico de pedir mais. Porque numa parte da cidade é assim, e aqui onde nós moramos é muito mais precário. E é óbvio, gente, eu tenho a honra de ser vereador da cidade do Rio de Janeiro, eu quero uma equidade. Não é nós contra eles, pelo amor de Deus. É justamente todo mundo merece viver com qualidade de vida. Ao mesmo tempo, quando nós falamos antes de saneamento básico, e você me perguntou sobre meio ambiente, é isso. Hoje olhar o saneamento básico é você olhar o meio ambiente também. Porque a gente vê as mudanças climáticas acontecendo, é um papel fundamental da minha própria campanha. As mudanças climáticas é uma realidade. E como é que nós estamos adaptando as cidades brasileiras e principalmente a cidade do Rio de Janeiro para essas mudanças climáticas? Eu tenho a honra de ter sido o autor de um projeto de lei, eu fui autor desse projeto sobre cidade esponja, o conceito de cidade esponja, que é um conceito de são mecanismos, né, para absorver essas águas. Que um chinês, né, um arquiteto chinês construiu, e hoje as grandes cidades do mundo estão adotando esse conceito de cidade esponja. E aqui hoje a cidade do Rio de Janeiro, a partir de um projeto de lei meu, de minha autoria, é a primeira capital do país a ter o conceito de cidade esponja na sua legislação. E agora eu vou fiscalizar cada vez mais para a gente ter asfalto drenante, para a gente ter reflorestamento cada vez mais, porque está faltando, estamos vendo aí as queimadas. Então a prefeitura pode ajudar muito o nosso meio ambiente. Eu, como economista, como eu falei antes, nós precisamos pensar o desenvolvimento econômico, porém o meio ambiente como um aliado, usando tecnologias não para acabar com a natureza, porque é maravilhosa a natureza, uma rua com árvore, uma rua que tem seu rio ali totalmente limpo, é isso que nós queremos. Então, era meio ambiente e lazer, isso também estamos falando de lazer, né? Cultura, lazer, meio ambiente, essa tríade é fundamental, pensar a partir da Zona Oeste, porque nós merecemos, até porque a nossa região, o meio ambiente sempre foi muito forte, mas a falta de políticas públicas e uma estruturação, né? Uma estruturação que deixou a cidade crescer de forma desorganizada, deu no que deu, e hoje cada vez mais nós perdemos o nosso verde aqui na cidade do Rio de Janeiro, candidato. Zona Oeste. Desculpa, meu amigo. Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado você de casa que ficou aqui com a gente, assistiu mais um Olhar sobre a AP5, sobre a nossa Zona Oeste do Rio de Janeiro. É fundamental, como eu disse em todo momento do programa, que você esteja com a gente, que você esteja analisando friamente, né, com calma, né, analisando todas as propostas que os candidatos estão trazendo aqui no nosso programa Olhar sobre a AP5. Né, você que é morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro e ainda não decidiu em quem votar, assista o programa, nos acompanhe. Agradecer ao candidato William Siri. Obrigado. Tá? E o candidato vai ter 2 minutos de considerações finais a partir de agora. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Obrigado à Web TV Campo Grande por ter me convocado aqui para falar um pouquinho das nossas propostas, do que nós estamos fazendo. A gente sabe que nossa região carece de muita infraestrutura, muitas políticas públicas. Nós temos uma cultura política que só pensa basicamente no seu subbairro, que isso é importante, mas nós precisamos pensar num todo, num desenvolvimento integrado. Como é que você que está aí em Bangu chega de forma rápida aqui de Campo Grande? Como é que dentro de Campo Grande, quem mora no Caixa Morra consegue chegar rápido no West Shop? Será que tem que ser somente de carro? Ou a gente pode ter agora um novo conceito, pensando em ciclovias em cada subbairro, ou até melhor, pensar em VLT, porque no centro da cidade tem VLT. Porque nós não podemos pensar aqui, nós precisamos, podemos e temos o direito de pensar muito grande. E é isso que eu venho fazendo, é pensar essa cidade. Nós vivemos na segunda maior cidade do país, só perdemos para São Paulo no PIB, porque nós não podemos pensar mais. A cidade maravilhosa aqui, sim. Nós vivemos numa cidade maravilhosa, é só olhar lá para o centro, Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio, aonde realmente o poder público foi estruturando, foi pensando, mas não pode ser pensado somente na lógica da especulação imobiliária, né?
O poder público tem realmente que organizar e planejar a cidade, e esse planejamento se faz e é necessário que se faça aqui na Zona Oeste, na AP5. E essa é a minha devoção, essa é a minha vocação como político. Eu, dia após dia, trabalho para que a gente possa ter qualidade de vida, para que você possa ir para o seu trabalho bem remunerado perto da sua casa, não precisar ir lá para o centro e voltar. Um beijo no coração. Muito obrigado novamente, muito obrigado você de casa e até o próximo Olhar sobre a AP5. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.